Seja bem-vindo a mais uma Educação em Pauta e no programa de hoje eu converso com o professor Willis Abel Farcat Tabosa, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, está no nosso estúdio para falar sobre esse processo de transformações da educação no nosso governo atual e com certeza atinge ao Instituto. Mas eu queria conversar um pouco diferente, né? Infelizmente, recentemente nós tivemos duas perdas significativas, né? Então, seria um equívoco não citar essas duas perdas, professor. Como é que o senhor, como gestor e reitor da instituição, viu aí essas duas vidas, né, dois colegas de trabalho que se foram? Como é que, do ponto de vista institucional, a gente pode perceber essa perda? Bem, de fato, todos nós que trabalhamos diretamente com os colegas José Ivan e o colega Alexandre Paulino, estamos muito tocados com o ocorrido de forma tão abrupta, não é? Eram pessoas de um comprometimento ético e profissional a toda prova e com isso toda a comunidade, não tenha dúvida, em especial a comunidade do Campus Natal Central, a comunidade do Campus Natal Zona Leste, está profundamente consternado com essas duas perdas nesse momento. Mas eu acredito que é importante nós lembrarmos dos dois colegas com a primeira alegria de cada um deles, né? Cada um com a sua característica muito própria, eram personalidades muito fortes do ponto de vista pessoal. Da liderança também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas tem um legado que cada um deles deixou de forma muito clara. Eu posso aqui, de forma muito objetiva, elencar, por exemplo, que o professor José Ivan, além de professor da área de recursos naturais, da Diretoria de Recursos Naturais do Campus Natal Central, da qual eu faço parte, e evidentemente dentro da área de mineração, tem um trabalho, já tinha antes de ser pró-reitor, mas tem um trabalho muito forte e muito conceituado no campo do tratamento de minérios, reconhecido no Brasil inteiro e até fora do país, com seus trabalhos, com seus projetos e suas publicações. Mas, evidentemente, tem uma marca importante, indelével, do professor José Ivan, que foi o tempo em que ele passou à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Antes mesmo de ser pró-reitoria, ele já era o diretor de Pesquisa e Inovação, e nesse contexto ele foi o pioneiro e o protagonista da nossa revista, da revista Olos, do qual ele era editor, da editora do IFRN, do repositório que é o Memoria, e obviamente da disseminação e da ampliação da pesquisa no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em especial pesquisa aplicada, a qual ele era um maior entusiasta, posso dizer assim. Então o legado que ele deixa para todos nós é um legado de muita responsabilidade com a coisa pública, muito compromisso ético em tudo que fazia, mas principalmente muita visão de futuro, e que foi isso que nos fez e que fez o Instituto Federal, no âmbito da pesquisa, avançar e avançar muito. Então, é esse aprendizado que ele deixou a todos nós e que a Pró-Reitoria de Pesquisa atualmente, comandada pelo professor Márcio Azevedo, tem ampliado, tem reforçado, tem multiplicado as ações do professor José Ivan. A internacionalização também, não é? Desse processo com o Alminho. Sem dúvida, nós temos a assessoria de relações internacionais, mas cada um de nós tem uma característica muito própria. E no caso do José Ivan, ele prospectava muito dessas parcerias. Então, esse projeto com a Universidade do Minho, onde temos a capacitação de servidores em nível de doutorado e agora em mestrado, se deve muito a ele, né, a sua iniciativa, e inclusive já recebemos da Universidade do Minho saudações de pesar pelo falecimento dele. E, além disso, projetos de pesquisa com outras instituições na América Latina e na Europa como um todo. Então, de uma certa forma, apesar de termos uma assessoria de relações internacionais, ele era muito proativo quando se tratava de parcerias com outras instituições de ensino superior de fora do país. Além do professor Alex, né, diretor do campus Zona Leste, que foi outro incidente, né, que o levou à morte, e também foi outra perda muito grande, né, professor?
Nesse sentido, o professor Alexandro, e a gente só o chama assim porque normalmente quem está na educação é professor, mas ele era pedagogo de formação e o cargo dele era de pedagogo, é outra pessoa que vai nos deixar, além de uma grande saudade, uma grande lacuna do ponto de vista das ações ligadas em especial à educação à distância. Porque quando ele entra para o campus de educação à distância, vindo para o remanejamento, ele passa a incorporar e a compreender e principalmente a se tornar um dos principais interlocutores dessa modalidade de educação em nível de Brasil. Eu recebi várias mensagens de condolências pela morte dele, de colegas dos institutos federais e também das universidades federais, pelo protagonismo que ele, de uma certa forma, assumiu a partir do seu conhecimento, a partir da sua interação com outros agentes na área de educação à distância. Então, sem dúvida nenhuma, é uma lacuna muito grande que nós teremos que, evidentemente, preencher, mas eu não tenho também dúvida que todo o seu legado de determinação, de compromisso, e aí eu tenho aqui um destaque todo especial para as ações feitas com o sistema prisional, tanto do Estado do Rio Grande do Norte, como fora do Estado do Rio Grande do Norte, nível de penitenciária federal. Esse foi um projeto desafiador, né, de você formar pessoas nesse sistema. Inclusive que outras instituições não ofertaram, né? Não ofertaram, não tiveram condições. E nós, né, por meio exatamente, evidentemente, da liderança do professor Alexandro, conseguimos fazer isso e estamos sendo, digamos assim, referência no Brasil inteiro na formação, né, de pessoas do sistema prisional. Então eu quis dar destaque a isso porque, de fato, é um desafio muito grande para uma instituição de ensino como a nossa, embora centenária, sem uma expertise, sem uma experiência mais direta. E ainda mais utilizando a modalidade de educação à distância, o que não é uma tarefa muito fácil para todos. Ainda marcou a institucionalização, né, professor? Esse processo do novo campus. Isso para nós é algo que vai ser sempre lembrado. Era uma luta a longas datas. Isso, né? Desde 2016, quando nós assumimos a reitoria, nós estivemos juntos nessa luta. Sofremos muito quando, numa oportunidade, na reunião com o ministro da Educação, nós tivemos uma notícia que não nos foi favorável. Mas nos alegramos bastante quando, no final do ano passado, o ministro nos ligou, o então ministro da Educação, Rocieli, ligou para mim e dizendo que, depois de muito analisar, estava autorizando o funcionamento para o campus que nós tínhamos aqui no IFRN, de educação à distância, que evidentemente precisava de alguns ajustes, por isso passou a se chamar como Campus Natal Zona Leste. E, de pronto, foi algo de muita urgência. E eu disse: Alex, precisamos então agora conversar e dialogar com a comunidade. E ele abraçou, entendeu a necessidade daquela oportunidade que nós tínhamos e fez um diálogo muito franco, muito aberto com toda a comunidade. E foi então acatado e aí tem um sucesso. Então, sem dúvida nenhuma, mais também marcado, uma marca indelével do nosso grande companheiro, professor Alessandro Paulino. Professor, então nós lamentamos, né, estamos em luto em função dessas duas perdas significativas do Instituto, mas precisamos continuar caminhando, né, que a memória deles sejam sempre lembradas. E o que de esperança a gente pode ter nesse contexto atual? Queria levar um pouco sobre essa discussão dos cortes orçamentários, né? Algumas instituições do Brasil, com o corte, terminaram divulgando algumas informações sobre uma coisa ou outra, uma ação de extensão, uma atividade. Como é que fica o ambiente institucional, né? Em que medida isso vai afetar o nosso dia a dia aqui no IFRN? Bem, de fato, o bloqueio, como é chamado tecnicamente, mas para nós é um corte, porque a primeira coisa que precisa ser reforçada como esclarecimento é que o que foi retirado do sistema não retornou ainda. Portanto, do global do nosso orçamento de custeio, de uma maneira geral, foi retirado na média 30
mas porque envolve também a parte de investimento. Mas do custeio propriamente dito, que é a parte dos contratos de manutenção da instituição, foi cerca de 38,62%. Então é realmente um volume de recursos muito significativo que compromete atividades de toda a ordem. E aí eu estou falando das coisas mais básicas, eu estou falando do pagamento dos contratos relativos à energia, do pagamento dos contratos relativos à água, à internet, os contratos dos servidores que nos ajudam, nos auxiliam, não é, para manutenção, para vigilância, combustível, enfim, o transporte no caso, né, especificamente os motoristas e tudo mais. Portanto, isso pode comprometer a viabilidade do funcionamento na plenitude do que nós fazemos e principalmente na qualidade e na dimensão do que nós fazemos. Então, nós estamos trabalhando num estudo muito forte nesse sentido. E se a continuar da forma que está, nós teremos realmente muita dificuldade de concluirmos o ano letivo. Vamos fazer todo o esforço. Já comprometemos algumas ações, por exemplo, no campo da extensão, no campo da pesquisa, né, no fomento a projetos de pesquisa, na parte relativa à manutenção de equipamentos, manutenção dos nossos serviços de uma maneira geral. Nós estamos também tendo que redimensionar força de trabalho, né, e isso realmente pode dificultar e comprometer aquele andamento que nós fazemos bem, a participação dos nossos estudantes nos eventos, em congressos, as aulas de campo, as visitas técnicas, que são uma marca muito própria da nossa instituição, né, e que faz a diferença na formação desses alunos, né? Sem dúvida nenhuma, os nossos estudantes que participam efetivamente desses projetos integradores, em que tem que ir a campo, tem que fazer aquele trabalho de investigação e tudo mais, vai estar realmente muito comprometido se não houver uma reversão desse quadro no próximo mês, inclusive, porque contratos, por exemplo, de servidores que são terceirizados estão em processo de renovação e com muitos dissídios. Então, já há uma perspectiva de aumento do valor do contrato. Então, se isso ocorre e a gente tem essa dificuldade, nós teremos que reduzir o valor do contrato. Então, são questões todas muito difíceis que nós estamos enfrentando. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo e você de casa não sai daí. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o Governo Federal.
No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no segundo bloco e eu continuo a conversar com o professor Willis, reitor do IFRN. Professor, em relação a esses contingenciamentos, como diz o governo, né? O orçamento ele já estava pactuado, já estava na lei orçamentária anual, como é que foi feito para até o telespectador entender, né, essa noção de contingenciamento ou realmente é um corte? De fato, a gente precisa também fazer uma boa explicação sobre isso. Do orçamento da União, você tem o orçamento do Ministério da Educação, o orçamento da Secretaria de Educação Tecnológica, que é a nossa mantenedora direta, e o orçamento da Rede Federal. Esse orçamento da Rede Federal ele é dividido dentro de uma matriz orçamentária chamada matriz CONIF, chamada popularmente matriz CONIF. Ou seja, o governo federal, por meio da Secretaria de Educação Tecnológica, diz o recurso para vocês se manterem do ano 2019 é este, vocês dividam como vocês acharem melhor, e aí tem toda uma série de parâmetros que são exatamente por meio dos o número de estudantes, os cursos que eles fazem, as modalidades e os níveis também desses cursos. Então isso tudo tem a previsão na Lei Orçamentária Anual do Governo Federal, né? Que é votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República e já sancionada nesse atual mandato da Presidência da República. E nesse contexto, nós tínhamos uma condição que já tinha havido um pequeno revés em função da própria situação da matriz CONIF, que houve uma alteração no tocante à ponderação das cargas horárias dos cursos, mas que nós conseguimos reverter pedindo então ao Ministério da Educação que houvesse esse retorno desse valor. E aí veio então o decreto de março deste ano, um decreto presidencial, prerrogativa do presidente. É bom que se diga que esse tipo de ação ela é prevista em lei. Isso aí é preciso deixar com muita forma muito clara. Porque você, no orçamento público, você prevê as despesas, mas estima as receitas. As receitas, via de regra, dependem da economia. Quando as receitas são maiores que as despesas, não há nenhum contingenciamento. Quando, ao contrário, tem que haver contingenciamento. Mas o contingenciamento mostra que o Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, apresenta o valor global do seu orçamento, do orçamento da instituição. E à medida que o tempo vai passando, o governo vai liberando gradativamente o que ele chama convencionalmente de cota limite. Só que dessa vez foi o contrário. Teve o decreto e nós ficamos aguardando as medidas. Normalmente havia portaria do próprio Ministério da Educação para dizer quanto de fato ia acontecer. Quando houve aquele episódio que todos conhecemos, de um comentário do ministro da Educação com relação a 3 universidades e dizendo que ia cortar 30%, e depois de um tempo vem o anúncio geral, de que ia para todo mundo. Só que o bloqueio que está previsto no decreto não era de 30%, era de 23,67%, o bloqueio dos recursos do Ministério da Educação, para todas as ações, não só para os institutos e universidades. E ficamos surpresos quando, no dia 30 de abril, ou melhor, no dia 30 de março, que o 30 de abril, desculpa, o 1º de maio, véspera do feriado do 1º de maio, nós detectamos no sistema o bloqueio desses recursos, que no total faz 30%, e na prática, para o custeio, como eu falei anteriormente, representam 38,62%. E ficamos todos atônitos, sem saber por que essa medida. Logo em seguida, no dia 2 de maio, foi publicada uma portaria ampliando o valor de 30%, de 23,67% para 30%. Então, a somatória
do valor bloqueado no decreto, com mais a portaria, perfez, então, um total de 30%. Então, esse número mágico dito pelo governo só foi obtido a posteriori. Então, isso já demonstra que não houve um planejamento, né? Não houve uma diretriz pensada, né? Foi muito mais uma ação política intempestiva, mesmo? Não sei se política, com que sentido, mas intempestiva do governo, e que compromete a todos nós. Então, esta é a realidade que está posta ainda hoje. E que isso é algo, inclusive, que precisa também ser esclarecido. Por que nós estamos chamando de corte? Porque do que nós tínhamos foi retirado do sistema 30%. Então, eu não posso fazer nenhuma ação do ponto de vista orçamentário, diferentemente do que o ministro disse, que daquilo que sobra o reitor pode gastar como quiser. Isso não é verdade. Infelizmente, o ministro tem um certo desconhecimento de orçamento público, porque o gestor público só pode fazer o que está na lei. E para eu comprar qualquer equipamento, para fazer qualquer serviço, para contratar qualquer servidor terceirizado, eu só posso fazer isso por meio de um processo licitatório. Então, eu não posso ser da forma como eu desejar. Não é um controle como a gente faz em casa, né? Não. Em relação ao custeio com assistência, né? Por exemplo, desses alunos, isso vai ser afetado? Já está sendo afetado? Essa é uma diferença importante. O orçamento público, ele tem quatro grandes grupos orçamentários. Ele tem o grupo de pagamento pessoal, benefícios, aposentadorias e pensões. Ele tem o grupo ligado, que trata dos investimentos, recursos para equipamento, material permanente, obra de uma maneira geral. Ele tem os recursos relativos ao custeio e tem os recursos relativos à assistência estudantil. Evidentemente, nem pagamento pessoal não pode ser mexido, porque isso é uma previsão da própria Constituição. Não se altera, não se mexe se não houver mudança da Constituição. E ele também não alterou a assistência estudantil. Então, do ponto de vista dos recursos relativos à assistência estudantil, esses foram mantidos. Agora, para ele então encontrar os 30%, ele teve que atuar fortemente nesses dois programas, mas em especial o do custeio. Então, o que acontece é que eu vou ter, por exemplo, dinheiro para pagar o aluno que vai a uma aula de campo. As despesas com a sua alimentação, com a sua hospedagem. Mas eu vou ter muita restrição para pagar o combustível do ônibus que vai transportar. Pagar, por exemplo, a diária do motorista que vai ter que ir transportar os estudantes. Isso é só para citar um exemplo. Então eu tenho dinheiro para alimentação escolar, mas eu não tenho dinheiro para pagar o contrato da merendeira. Entende? Ou vou ter que diminuir a quantidade de pessoas atuando para preparar a merenda ou as refeições dos estudantes. Né? Então, são situações muito complicadas do ponto de vista de uma gestão. Porque você tem dinheiro para uma coisa, mas a complementação dessa outra coisa eu não tenho, ou vou ter muita restrição orçamentária com relação a isso. Então, essa dificuldade que nós estamos trabalhando em cima disso. Professor, outra instituição de ensino, como a Universidade Federal aqui, recentemente, através de uma nota de sua assessoria, informou que a Cientec, né, um dos seus principais eventos, talvez o maior do ponto de vista da divulgação da ciência, foi cancelado, né? A CCTEX continua, Mossoró, tem algum risco de algum evento ter que ser cancelado em função desse corte? Sem dúvida, nós, no Colégio de Dirigentes, que é composto exatamente pelo reitor, os pró-reitores, diretores sistêmicos e todos os diretores e diretoras gerais, tivemos que trabalhar em cima disso a partir de um estudo feito pelo grupo de trabalho que nós criamos para tratar exatamente do planejamento e do orçamento. E em todas as discussões intensas e de 2 ou 3 reuniões, nós definimos na última reunião do Colégio de Dirigentes que, por exemplo, os jogos intercamp dos estudantes estariam cancelados ou suspensos nesse primeiro momento, porque não temos perspectiva nem de fazer internamente, muito menos de mandar para os alunos para fora se houver jogos nacionais, que também estão ameaçados. Nós já tivemos informação sobre isso,
que o dinheiro que o MEC geralmente repassa para uma das instituições, nesse caso este ano, o Instituto Federal do Espírito Santo, que vai sediar os Jogos Nacionais, a informação que eu tive ainda no dia de ontem é que o secretário de Educação Tecnológica teve na reunião do CONIF e informou que está tentando, junto ao Ministério dos Esportes, conseguir esse dinheiro. Então, eu acredito que nem esses Jogos Nacionais também acontecerão. Do ponto de vista da CECITEX, o estudo feito por todos os diretoras em especial, porque é a base onde ocorrem os estudantes, é que é possível realizar. Porém, nós estamos construindo uma estratégia para que a gente tente conseguir o fomento da realização dessa CECITEX, que vai ser em Mossoró, por meio de patrocínios. Estamos trabalhando em um edital e em busca de patrocínios. Por quê? Porque com os recursos da instituição, nós faremos o evento de forma muito restrita. Tivemos já uma ajuda grande, a Prefeitura de Mossoró disponibilizou o espaço, os 2 ambientes, onde serão realizados os eventos e mais outras ações. Porém, ainda precisa de recursos para poder a gente consolidar. E estamos trabalhando em cima disso, para que a gente viabilize de acordo com a deliberação, ou melhor, com a recomendação pelo Colégio de Dirigentes e, obviamente, que nós acatamos essa recomendação, visto que o Colégio de Dirigentes ele é consultivo e não deliberativo. E a nossa expectativa é que em outubro, de fato, nós possamos realizar o evento, que nem de longe tem os valores relativos a uma Cientec. Eu, evidentemente, não sei a fonte de recursos que a Cientec utiliza para a sua realização. Professor, em matéria da Folha de São Paulo, do mês passado, divulgou uma nova portaria do MEC que normatiza a nomeação e o crivo também de alguns nomes nas instituições de educação, segundo, terceiro e quarto grau. Em que medida isso pode afetar a autonomia institucional? Sem dúvida. A nossa instituição, assim como as universidades, gozam de autonomia administrativa e financeira e didático-pedagógica. E nesse contexto, o reitor ele é nomeado pela Casa Civil, pelo ministro-chefe da Casa Civil, e toma posse por meio do Ministério da Educação. Mas ele tem a prerrogativa de ser o agente nomeador dos demais cargos de direção da instituição, CD2, 3 e 4. E aí, nesse contexto, nós podemos ter uma dificuldade muito grande de nomeação das pessoas. Mas, por incrível que pareça, há ainda uma certa confusão se isso cabe a nós ou não cabe. Então, o próprio secretário de Educação, ou melhor, o secretário de Educação Tecnológica do Ministério da Educação e outras pessoas informaram que isso não vai afetar, não vai nos afetar diretamente, mas isso não está claro. Assim como também não está clara a retirada, conforme aconteceu em decreto, da extinção de vários cargos de direção e funções gratificadas. Só no IFRN são 48 funções gratificadas nível 4, que é exercida por vários coordenadores, pelo interior do Estado em especial, que deverão ser extintas, e nós ainda também não está claro para todos nós. Infelizmente, são várias medidas do governo que são absolutamente fora de contexto, fora de conhecimento da nossa realidade. Então, afetará sim, porque eu não poderei, se isso perdurar, nomear um pró-reitor, uma pró-reitora, um diretor de campus. Tudo terá que passar pelo crivo do Ministério da Educação e da Casa Civil, conforme prevê o decreto. Professor, em função de todo o contexto, nós lamentamos mais uma vez a perda dos nossos colegas de trabalho e também o contexto da educação, mas agradecemos pela oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez aqui no programa Educação em Pauta. Eu que agradeço, mas eu quero deixar aqui uma mensagem para toda a comunidade do IFRN. O legado dos 2 colegas, assim como o legado de cada um de nós que estamos aqui, professores, servidores técnicos administrativos e estudantes. A força da nossa instituição está em cada um de nós.
E a nossa luta será sempre para manter, garantir que essa instituição continue sendo centenária como ainda é hoje e possa atender a muitas e muitas pessoas da nossa sociedade. Então, continuaremos na luta, continuaremos na resistência e não tenho dúvida, superaremos mais essa dificuldade e essas adversidades. Muito obrigado, professor. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do nosso